Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós estamos no terceiro dia da imersão aqui em radiologia. Hoje vou falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre cervical alta, né? A importância da gente conseguir visualizar todos os detalhes da cervical alta do nosso paciente, né? Diante de uma imagem radiográfica, né? Por que a cervical alta ela é tão importante? Não desmerecendo os demais níveis, né? A cervical alta pega lá C0, o côndilo occipital, pega também C1 e C2, né? Esse nível é um nível do plexo cervical, que vai até ali C4, e quando existe algum comprometimento nesse nível, pode ter um comprometimento respiratório, né? Se, por exemplo, a medula for seccionada ali, né, dali para baixo, não vai ter mais resposta, ok? Então, ao manipular uma cervical alta, é de extrema importância fazer alguns testes para saber se existe algum comprometimento da artéria vertebral, né, que entra no forame transverso em C6, né, sobe toda a cervical passando por todos esses forames transversários, e quando chega lá em C1, vai ter o sulco da artéria vertebral para ela entrar pelo forame magno no crânio, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados, né, quando a gente manipula esse nível, principalmente quando a gente manipula levando a cervical alta para extensão, né? Tem grande chance ali de comprometer aquela estrutura, aquela artéria, né? Então eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês e para a gente poder ver algumas imagens. Então, pessoal, eu coloquei essa imagem aí, né, que é uma fechadura, né? Então a gente precisa aqui tentar deixar de enxergar o nosso paciente pelo buraco da fechadura e olhar ele pelo buraco da janela, para a gente ter uma amplitude maior, né, do que a gente está enxergando. Não basta a gente só olhar, a gente precisa olhar, ver e enxergar, ok? E essa outra imagem aí é o salto do pato, né? A gente precisa, o primeiro passo para chegar em algum lugar é decidir que não está mais disposto a ficar ali naquele lugar. Então tem que dar o primeiro salto. E agora eu estou compartilhando aqui com vocês uma radiografia do lado direito, tá? E do lado esquerdo um esqueminha, para ficar fácil a visualização e a gente conseguir transportar do esquema para a imagem real, ok? Então é importante a gente observar, né? Torno a falar, esse muro anterior aqui. Deixa eu mudar aqui o cursor. Vou colocar um laser, ó, uma bolinha vermelha lá. Vou desligar aqui os comentários para ficar melhor. Tá vendo aqui uma linhazinha branca, uma linha vermelha, ó, na parte anterior dos corpos vertebrais? Essa linha é extremamente importante para a gente perceber se existe ou não algum escorregamento. E existe uma outra linha aqui, mais escura, na parte posterior dos corpos vertebrais, ó, para a gente observar o muro posterior do segmento cervical. E nós temos essa outra linha aqui, ó, verdinha, tá vendo? Que é uma linha espinal. Dali para trás, até a linha azul, nós temos os processos espinhosos. Vocês estão vendo aqui? Tudo isso aqui são os processos espinhosos das vértebras. E se vocês perceberem aqui no finalzinho da linha, no topo da linha azul,
não tem aqui, ó, margeando a espinhosa que teoricamente seria de C1, porque C1 não tem processo espinhoso. Então o arco posterior de C1, ó, finaliza aqui, ó. Seja aqui, ó, no finalzinho dessa linha verde. Eu estou recebendo alguns zaps aqui. Eu vou voltar aqui para os comentários para eu poder saber, ter a certeza que todos estão conseguindo visualizar a imagem. Vocês podem me dar um feedback aí, se tá tudo ok? Se vocês estão enxergando bem? Sim. Normal. É porque tem um aluno que mandou aqui uma mensagem que não está conseguindo enxergar. Eu não sei se o problema está lá na conexão dele ou se o problema está aqui comigo. Então posso continuar, pessoal? Ok? Então eu vou voltar aqui. Vou desativar o comentário. Então olha só. Então vocês perceberam aqui a linhazinha verde? Daqui para trás não tem mais, né? Porque não tem processo espinhoso, C1. E olha só como que C1 ela é diferente das demais. Na frente de C1, ó, tem uma área aqui que eu estou passando com laser, radiotransparente, né? E mais à frente é uma área um pouco circular, ovalada, mais radiopaca. Isso aqui é o arco anterior de C1, ok? Então C2 está aqui, C3... C4 e por aí vai, C5, C6 e C7 aqui, contornando aqui posteriormente, ó, a gente percebe que a linha azul, ó, ela vai mais para posterior, porque ó, C7 termina aqui, é um processo espinhoso mais longo, ok? Mas o mais importante para a gente hoje é a gente conseguir fazer uma boa interpretação das vértebras C1 e C2, tudo bem? Então aqui eu vou passar para a próxima imagem. E nós estamos vendo aí o que? Olhando para essa imagem, a gente consegue ver os dentes aqui embaixo, né? Então a gente consegue ver o maxilar inferior, a mandíbula. E em cima, os dentes superiores, né, o maxilar. Essa aqui é uma incidência clássica, né, transoral, porque o paciente precisa abrir, né, a boca para poder tirar a sobreposição da mandíbula. E a gente conseguir visualizar, ó, a massa lateral direita, aqui onde está o laser, ó, a massa lateral de C1, direita, do outro lado, ó, a massa lateral esquerda de C1, ok? Essa massa lateral, ela é responsável por receber, né, lá na faceta superior, o côndilo occipital. Então ela é uma vértebra típica que tem uma massa lateral mais larga para permitir que suporte o peso da nossa cabeça, né? Uma base de sustentação maior. E aqui no centro, ó, entre a massa lateral direita e a massa lateral esquerda, nós percebemos aqui, ó, o dente de quem? Do áxis, a segunda vértebra cervical. Então, numa imagem, né, numa incidência transoral, é muito bacana da gente perceber uma fratura vertical aqui no dente, ok? É o tipo 1 da fratura do dente do áxis. A fratura do tipo 2 pega aqui, ó, na base do dente, onde estou passando o cursor, ok? E a fratura tipo 3 já vai pegar aqui mais abaixo
o corpo do áxis, da segunda vértebra cervical, né? Então aqui dá para perceber, ó, embaixo, ó, que é a faceta superior, ó, do lado direito, ó, onde está o cursor. Tá vendo o laserzinho vermelho? Essa aqui é a faceta superior do áxis, que se articula com a faceta inferior da massa lateral do atlas, ok? Então C2, ela também é uma vértebra típica, porque tem o dente, ok? Do áxis, e tem também uma faceta para suportar essa faceta da massa lateral do atlas, que é a primeira vértebra cervical, ok? Aqui, ó, dá para perceber, ó, um contorno vermelho, ó, o processo espinhoso da vértebra, que a segunda vértebra cervical, ela tem um processo espinhoso bifurcado, assim como C3, C4, C5 e C6, né? De C2 a C6, nós temos os processos espinhosos bifurcados, igual língua de cobra. C1 não tem processo espinhoso, e C7, o processo não é bifurcado, ok? Ele é único. Então, bacana. Então, aqui, ó, na incidência transoral, dá para a gente perceber o que aqui, ó, nessa própria imagem, ó. Olha a distância. Vocês estão vendo aqui o laser, ó, a distância da margem interna da massa lateral do atlas, né? A distância dessa margem lateral interna do atlas até a margem lateral direita do dente. Então tem uma distância aqui menor do que o lado esquerdo. Vocês estão vendo, ó? A distância aqui, ó, da margem lateral do áxis em relação à margem medial da massa lateral do atlas, ok? Então essa distância do lado esquerdo é maior do que a distância do lado direito. E o que isso representa, assim? Pode representar uma disfunção osteopática ou uma subluxação quiroprática, ok? Sinaliza que a massa lateral, ou seja, a vértebra C1, o atlas, está numa disfunção em lateralidade, ou C2 está em disfunção em relação ao atlas. Bacana, né? Então, nessa imagem aí deu para a gente explorar bastante coisa. Então, agora eu vou passar a próxima imagem. Aqui, ó, nós temos uma imagem, eu coloquei essa para vocês perceberem, ó, que não dá para a gente visualizar o dente do áxis, não dá para visualizar o atlas, por isso que a incidência precisa ser com a boca aberta, transoral, porque a sobreposição aqui da mandíbula, ó, estão vendo aqui, ó, a cortical óssea, bem evidente aqui onde eu estou passando o laser, bem evidente da mandíbula. Então, essa sobreposição de imagem impede que a gente consiga visualizar C1 e C2, tudo bem? Vou mudar aqui a imagem novamente. Nós já vimos isso na primeira live, né, na segunda-feira. Que incidência é essa aqui? Um tempinho para vocês pensarem. 10 segundos só. Legal, legal. Já escutei alguém falando aí. Oblíqua. Por que oblíqua? Eu consigo visualizar, ó, os forames, ó, de conjugação, ó. Olha essa área radiotransparente mais escura na parte posterior do corpo vertebral, ó. Isso aqui é a parte posterior do corpo vertebral. Aqui a gente consegue visualizar o pedículo da vértebra. Então, por exemplo,
essa vértebra aqui é C5, o pedículo, a parte inferior do pedículo de C5, junto com a parte superior do pedículo de C6, forma o túnel, o forame de conjugação. Então, nessa imagem, dá para ver se houver algum tipo de fratura no pedículo, dá para ver também fratura no processo espinhoso, ó. Estão vendo a linhazinha amarela aqui, ó? Que é a parte final das espinhosas. Então dá para ver se houver algum traço de fratura, dá para a gente visualizar também. Mas o que importa para a gente hoje é a gente avaliar aqui C1 e C2. Então, ó o arco posterior. Por que eu sei que aqui é o arco posterior de C1? Porque eu vou logo aqui na frente, ó, e eu consigo observar, ó, onde está o laser agora, ó, o arco anterior. E para poder facilitar mais ainda o meu raciocínio, eu venho aqui na parte posterior desse arco anterior de C1, eu consigo ver um dente, ó, que é o dente da segunda vértebra, o áxis. Então aqui eu tenho certeza que eu estou no nível C1 com C2, tudo bem? E aqui para baixo já C3, C4, ó. E o corpo de C2, ó, vem até aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, até essa linhazinha azul, ó, é o corpo de C2. Daqui dessa linha para cima é o dente, ó, que está sendo contornado com uma linhazinha roxa. Tudo bem? Bacana, né? Então, numa incidência de oblíqua, eu consigo também visualizar o arco posterior de C1, o arco anterior de C1 e o dente do áxis. Vamos para a próxima. Essa imagem aí, que incidência é essa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, 5 segundos. Muito bem, uma incidência de perfil. Eu mato logo de cara porque eu não consigo visualizar quem? Os forames de conjugação, ok? Então fica nítido para mim aqui, ó, se eu quero achar C1, ó, eu venho logo para a parte anterior. Por que eu sei que aqui é a parte anterior de C1? Porque dá para ver aqui, ó, a mandíbula, né? E aqui, ó, onde está o cursor, ó, o occipital, ok? Olha o arco posterior aqui, ó, que coincide com essa primeira linha amarela aqui, ó, onde termina o arco posterior de C1. E se eu consigo observar o arco anterior e o arco posterior, o dente do áxis fica exatamente entre os dois, bem no centro, porque C1 não tem corpo vertebral, justamente para permitir a passagem do dente, para esse dente se articular com o corpo, com a parte posterior do arco anterior de C1. Então, pessoal, isso é de extrema importância a gente saber avaliar. Por quê? Hoje eu vou mostrar a vocês uma incidência dinâmica para a gente avaliar, ó, essa distância aqui, ó. Vocês estão vendo o laser? Se vocês estiverem vendo esse meu laser aqui, a gente vai conseguir observar a distância da parte posterior do arco anterior do Atlas com a face anterior do dente do áxis. Existe uma articulação chamada aqui atlanto-axial. Essa articulação é de extrema importância a gente saber que existe um ligamento aqui chamado transverso, que pega posteriormente aqui ao dente do áxis, para poder estabilizar essa articulação atlanto-axial. E existe uma distância, que é uma distância dentro de um padrão de normalidade, 3 milímetros. E a gente consegue perceber se existe ou não uma instabilidade
dessa articulação atlantoaxial durante uma radiografia dinâmica, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. O paciente em flexão e o paciente em extensão. Ok? Vou passar para a próxima imagem. Olha aqui que bacana, ó. Todos conseguem ver que nós estamos avaliando um nível cervical e propriamente dito um nível cervical alto, uma cervical alta. Por quê? De cara eu consigo ver quem aqui? A escama do occipital. Então, se eu sei que aqui está a escama do occipital, eu sei que aqui está a mandíbula do paciente. Ok? Então, o paciente está olhando para cá, para a direita de vocês. Ok? Se a imagem não estiver espelhada. E olha só, uma setinha aqui, justamente para poder evidenciar essa distância que eu falei no slide anterior, da parte anterior do dente, do áxis, com a parte posterior do arco anterior. Olha o arco anterior aqui, ó, uma região radiopaca e dentro uma região radiotransparente, né? A parte trabecular do arco anterior. Então essa distância precisa ser em torno de 3 milímetros. Tudo bem? O que a gente pode perceber mais nessa imagem aqui, ó? Que o processo espinhoso não, o arco posterior do Atlas, né, tem uma distância em relação ao processo espinhoso de quem? C2. Parece que o Atlas entrou em flexão, né, aumentando os 3 milímetros, né, uma luxação da articulação atlantoaxial. E se vocês olharem aqui, ó, o dente, ó, do áxis, ó, e aqui, ó, como se ele tivesse feito o quê? Um capotamento, ó, perdendo o alinhamento com o muro anterior, ó. Ok? Aqui, ó, dá pra gente ver o pedículo de C2. E aqui a gente consegue ver quem? C3, né? Eu vou mostrar uma outra imagem melhor para vocês. Então, ó, isso aqui é uma luxação, uma ruptura do ligamento transverso, gerando uma instabilidade atlantoaxial. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma imagem, normalmente quando vem assim, ó, letra A na radiografia e letra B, significa dizer que é a mesma imagem, né, o mesmo segmento avaliado, interpretado, porém em dois momentos diferentes. Ok? Todo mundo aqui consegue ver que a escama do occipital está mais alta? Olha aqui atrás o arco posterior do Atlas com o processo espinhoso de C2. O espaço está mais aumentado, né? Então, quando o espaço aumenta posteriormente, significa dizer que a pessoa ou realizou um movimento de flexão da cabeça, ou essa vértebra aqui entrou em uma disfunção em flexão, né? E eu sei que aqui é o arco posterior do Atlas, porque aqui na frente, ó, tá bem evidente, ó, uma área muito radiopaca, ok? Na parte anterior de quem? Do dente. Olha o dente aqui, ó. O dente vem até aqui, que se articula com o arco anterior. Olha que bacana. Certo? E vindo aqui mais para baixo, ó, a gente consegue visualizar quem? O corpo de C2. Tudo bem? E nessa outra imagem aqui, na letra A gente consegue ver que a escama do occipital ela está mais baixa. O arco posterior de C1 está próximo do processo espinhoso de C2.
né, sugerindo um movimento de extensão. Então isso aqui é uma incidência, uma radiografia dinâmica para avaliar essa distância do arco anterior de C1 com o dente do áxis, né, com C2, para saber se existe ou não uma luxação dessa articulação atlantoaxial. Bacana, né, pessoal? Eu vou aqui dar uma pausa aqui e abrir os comentários para poder a gente interagir um pouquinho. Todos estão me vendo? Então, o que vocês acharam até agora? Tá dando para entender? Alguém está com alguma dúvida para eu poder esclarecer ela agora? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Vanessa Kinushi, minha grande professora. Foi meu primeiro estágio, foi na clínica dela, lá na IOT, na Tijuca. Sou muito grato a você. Obrigado por tudo. Então, vou continuar, tudo bem? Para a gente aproveitar o nosso tempo. Vou inverter novamente a câmera. Passando a próxima imagem, nós vemos aqui o que? Estamos vendo o que? Uma incidência. Vou dar um tempinho aí, vou desativar aqui os comentários. Nós estamos vendo o que? Uma incidência, perfeito, transoral. Por que eu sei que é transoral? É como se fosse uma incidência P, né? Vendo de frente. Só que a gente não fala AP para cervical alta, a gente fala transoral, porque precisa abrir a boca, né, para a mandíbula descer e a gente conseguir visualizar o dente aqui, ó, do áxis. Olha aqui a massa lateral do atlas. Olha aqui desse outro lado a massa lateral esquerda do atlas. E aqui, ó, o corpo de quem? Do áxis. Vocês estão vendo aqui, ó, no laser, ó, uma área rádio opaca aqui bem fininha. Essa linhazinha aqui é o processo espinhoso. De quem? De C2. Olha aqui do outro lado direito aqui, ó, essa linhazinha bem fininha aqui, ó. Eu vou até tirar o laser e vou colocar uma caneta vermelha para poder evidenciar aqui, ó. Ó, eu vou colocar ela mais espessa. Ok, ó. Isso aqui, ó, é a língua da cobra, ó. É um processo espinhoso bifurcado. Ok? Que eu falei no início. Então, se a gente quiser fazer uma análise espinográfica aqui, a gente traça aqui uma linha, ó, do centro do dente, do áxis, e vê se vai coincidir com o centro do processo espinhoso de C2. Se coincidir essa linha, bacana, é sinal que a vértebra C2 não está nem rodada para a direita nem para a esquerda, né? Na lateral, ó, da massa lateral, né, do atlas, com o corpo de C2, tem uma linhazinha branca aqui, ó, para a gente perceber esse alinhamento. Do lado esquerdo também, ó, ok? Então, ó, praticamente a gente vê que a distância aqui, ó, tá a mesma, ok? Um pouquinho maior do lado direito. Tudo bem? Agora vamos analisar a imagem do lado direito. O que dá para perceber? Uma outra coisa aqui, ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, na massa lateral, eu vou ver a distância dela, da parte inferior dela, ok? Tá aqui, com a parte lá do occipital, ó. Então a gente pode avaliar a altura dela também. Por que isso é importante? Porque se um lado estiver maior do que o outro, como está acontecendo desse lado aqui, ó,
a massa lateral do lado esquerdo está, né, menor, o occipital está mais caído, ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, até o outro lado, ó, eu vou perceber que o occipital está aqui em cima, ó. Isso me sugere o quê? Uma fratura da massa lateral do áxis. Então, numa transoral, eu posso não só avaliar uma disfunção de lateralidade, de C1 e C2, como também eu posso avaliar uma fratura da massa lateral, como a fratura do corpo vertebral de C2, como a fratura do dente. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para a próxima imagem. Olha aqui, ó. Olhando para essa imagem aqui, a gente consegue ver o quê? A massa lateral do lado esquerdo, porque a gente está vendo o arco posterior de C1. Por que eu sei que é C1? Porque não tem corpo vertebral, ó. Ok? Aqui a gente vê o processo transverso, né, o forame, né, do processo transverso, que passa quem? Artéria vertebral esquerda e aqui direita. Né? Esse aqui é um esqueminha. Então o lado direito é esse e o lado esquerdo é esse. É como se a pessoa estivesse deitada, apoiada aqui embaixo. Ó. Tudo bem? E aqui, ó, é o arco anterior. E aqui a gente está vendo nesse esqueminha que existe fratura, tanto do arco anterior como também do arco posterior, de C1. E aí quem a gente vê, ó? O Sidney, né? Da Era do Gelo. Não parece? Olha aqui os olhinhos. Olha aqui a parte aqui, ó, da cabeça do Sidney. Não parece o arco, ó, anterior? Bacana, né? Olha aqui, ó, a mandíbula do Sidney. Parece o arco posterior. Tem alunos que estão mandando aqui uma mensagem no WhatsApp que caiu a live. Eu não sei se foi só para ele, para ela, ou se foi para vocês também. Eu vou aqui ativar os comentários para vocês me darem um feedback aí. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Funcionando bem? Então, a pessoa tem que tentar entrar novamente, ok? E o raciocínio, está dando uma clareada? Alguma dúvida até aqui? Vamos aproveitar que aí a gente interage um pouquinho. A imagem está bem nítida, ficou melhor hoje do que ontem. Apareceu uma informação que a bateria estava acabando. Obrigado, eu já coloquei o carregador, para não correr o risco do computador encerrar aqui a nossa apresentação. Maravilha, então, pessoal. Vou aqui desativar novamente os comentários. Isso é lindo, realmente é lindo. Vamos para a próxima imagem. Olha aqui, ó. A gente está vendo uma transoral. Todo mundo aqui consegue visualizar, ó, essa área radiopaca cortical óssea do processo espinhoso de C2. Por que eu sei que é C2? Porque aqui na lateral aqui, ó, tem os dentes, a mandíbula tá aqui e eu consigo ver o dente. Lembra lá nos primeiros slides? Ah, perdão, o suporte aqui já está me informando que eu preciso virar a câmera. Obrigado aí, equipe. Virando aqui, ok? Voltamos então aqui para a imagem. Já virei. Então, olha só, nós estamos vendo o que? Uma transoral, ok? Onde aqui, ó, tem uma área radiopaca, contornando aqui. Essa área bifurcada aqui é o processo espinhoso de C2. E aqui, ó, olha o dente aqui, ó, do áxis. E aqui dá para ver nitidamente, ó, um traço radiotransparente, sugerindo o quê? Um traço de fratura, uma descontinuidade óssea. E quando
esse traço de fratura acontece na vertical do dente do áxis, a gente classifica que é o tipo 1, ok? Se a gente olhar aqui, ó, a massa lateral do lado direito, a gente também consegue visualizar, ó, um traço de fratura aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, ó, uma área radiotransparente, ó, perda de continuidade óssea. E a parte interna da massa lateral, ó, ela está bem próxima do dente, ok? Vamos passar. Então, ó, fratura do dente do áxis, tipo 1. Olha aqui, ó, essa imagem não ficou muito bacana, né? Porque eu printei e tentei aumentar para demonstrar aqui, mostrar para vocês, ó, o outro traço de fratura, onde essas setinhas branquinhas, ó, estão apontando, ó. Tem uma área radiotransparente aqui, horizontal, que a gente classifica como tipo 2, ok? Mudando de imagem, a gente consegue ver, ó, novamente uma outra incidência transoral. É nítido, né? Porque a mandíbula está aqui, olha os dentes aqui. A gente consegue ver o processo espinhoso, ó. E se a gente traçar uma linhazinha, ó, olha aqui, ó, o centro do processo espinhoso, ó, perdão, o centro do dente, coincidindo justamente com quem? Com a seta. Processo espinhoso de C2, completamente desalinhado, né? Então, a gente consegue perceber e identificar por que aconteceu esse desalinhamento, ó. Olha aqui, ó, olha o traço de fratura pegando ali, ó, o corpo vertebral, né, do áxis, ó. Tô contornando, ó, a parte inferior do dente, ó. Então isso aqui tudo que está aqui no centro, ó, é uma área radiotransparente, onde ocorreu uma fratura tipo 3 do áxis. E olha aqui como que a massa lateral aqui, ó, do atlas, ela correu, ó, para cá, ó, né? Então houve um desalinhamento com o corpo vertebral. Tudo bem? Vamos então passar. Essa incidência aí, que incidência é essa? É uma incidência de perfil, né? Não vejo forame de conjugação. E aqui fica nítido aqui pra gente que tem uma fratura aqui, ó, bem do dente, ok? Olha o arco anterior aqui, ó. Olha o dente inclinado para trás, ó, do áxis, ok? Então, fratura do dente do áxis numa incidência de perfil. E nesse lado esquerdo aqui, ó, a pessoa fez uma inflexão e fez uma extensão, ok? Então, as duas incidências, né, mostram pra gente o quê? Uma fratura aqui do dente do áxis, tudo bem? Então, isso aí é uma contraindicação absoluta, manipular. Vamos passar para a próxima imagem. A gente olhando essa imagem, a gente consegue ver o quê? Uma área radiotransparente aqui, ó. E aqui, ó, vou colocar uma seta, uma caneta. Todo mundo consegue visualizar que isso aqui, ó, é o corpo, parte posterior do corpo vertebral. De quem? C2. Olha o arco posterior, que não coincide com a espinhosa aqui, ó, de C2, que está bem mais posterior, ok? E aqui, ó, quem está coladinho com a parte posterior aqui, ó, do corpo vertebral de C2, qual é o nome da estrutura? Que junto com a lâmina forma o processo transverso. Muito bem, pedículo. Então aqui a gente consegue visualizar, onde eu estou colocando essa linhazinha vermelha, fratura do pedículo.
de C2, ok? Então é a fratura do enforcado, fratura de Hengemann, ok? Vamos passar para a próxima imagem. Aqui a gente consegue visualizar, ó, novamente, ó. É importante a gente saber localizar a vértebra, que nível, ó. Então aqui eu já venho logo na parte anterior, ó. Eu vejo isso aqui, ó, o arco anterior de C1, e aqui é o arco posterior de C1. Então eu sei, mesmo uma imagem muito penetrada, ó, que fica difícil da gente visualizar o dente, eu sei que o dente está aqui. E aqui, ó, é o corpo, ó, de C2, ó. Parte inferior do corpo, ó. Inferior, tudo bem? E a parte anterior. Então, C2 é bem grande, né? Ela é bem grande. Então, se eu sei reconhecer o dente que está aqui, de C2, e o corpo de C2, que está aqui, a parte posterior de C2 tem quem? O pedículo. E eu consigo ver uma área radiotransparente aqui, ó. Fratura do pedículo. Aqui desse lado dá para ver, né, perfeitamente. Então vou passar aqui a imagem. Então, gente, eu coloquei esse outro slide aí para a gente saber decidir, né? Diante de uma imagem radiográfica, eu preciso saber se eu vou em frente, se eu dobro para a esquerda ou se eu dobro para a direita, né? Então eu preciso aprender tudo e, ao mesmo tempo, esquecer tudo e seguir a minha intuição, né? Se eu tiver dúvida, é melhor não fazer a técnica, ok? Então aqui, ó, a gente consegue ver, ó, uma outra... Opa, foi demais. Uma outra incidência, né, que é uma transeoral, que todo mundo já consegue ver bem. Olha aqui os dentes, a mandíbula, né, boca aberta. Esse aqui tem um bocão tão grande que dá até para ver quem aqui, ó, C3, ó. Isso aí tá com uma abertura gigante. Nós sabemos que uma abertura dentro da normalidade, é em torno de 45 a 55 milímetros, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver novamente o processo espinhoso bifurcado de C2. Por que eu sei que é C2? Porque aqui eu consigo ver, ó, a massa lateral, direita e esquerda, ok? Consigo ver o dente, aqui, ó. E eu consigo ver um traço de fratura aqui, ó. Olha um outro traço aqui, ó. Tipo 2. A tipo 3 seria aqui, ó, mais ou menos. Tudo bem? E consigo ver também um traço de fratura aqui, ó, na massa lateral, ó. Olha um outro traço de fratura aqui, ó, na massa lateral esquerda. Bacana, né? Vamos passar para a próxima. Essa imagem aí, ó, vou dar um tempinho para vocês pensarem nela, né? Mentalmente, vão falando que tipo de incidência, o que está mais chamando a atenção de vocês, ok? Então, o que mais chama a atenção aqui é isso aqui, ó. Eu já sei que a pessoa está com a mandíbula aqui, então essa parte aqui é a parte posterior, essa aqui é a parte anterior. Então isso precisa ficar definido na nossa cabeça. A gente tem que saber o que é anterior e o que é posterior. O nosso foco hoje é o que? Cervical alta. Então dá para perceber que o arco posterior de C1 está bem próximo do arco, ou perdão, do processo espinhoso de C2, ó. Então, espinhosa de C2, ok? Se a gente não tivesse visto essa fratura aqui, ó, enorme, estão vendo aqui, ó?
a gente poderia achar que isso aqui era uma disfunção de extensão. Então a gente não pode correr o erro de não ver essa fratura, porque vai achar que a vértebra está em extensão, vai querer manipular esse segmento e, como vocês não viram essa fratura aqui, onde está o cursor, você pode matar o seu paciente. Ok? É uma contraindicação absoluta. Por isso que eu costumo falar para todos os meus alunos, a gente não pode sair manipulando o pescoço de uma pessoa. A gente tem que escutar a história dessa pessoa. Houve trauma, vou voltar aqui a imagem. Houve trauma, bateu com a cabeça, não foi ao médico, não meta a mão. Manda ir para uma emergência, manda procurar um ortopedista. Não cabe ao fisioterapeuta querer resolver tudo. Trauma, não encosta, ó, me desculpa, não vou nem lhe cobrar a sua vinda aqui, eu vou lhe encaminhar para um médico para ele bater uma radiografia e ver se está tudo ok. Por quê? É melhor eu evitar por excesso, evitar um dano no meu paciente por excesso de preocupação e zelo, do que achar que é uma simples disfunção ir lá no pescoço dele e manipular e esse paciente está com uma fratura. Ok, pessoal? Então eu vou passar agora para a próxima imagem, estou mudando a câmera novamente, para a gente ver. Então, ó, nós finalizamos a nossa live de hoje. Nós temos alguns minutos, não vou deixar o Instagram bater na nossa cara, encerrar na nossa cara. Vou inverter aqui a câmera e gostaria de saber de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Liz, você está na área. Gostou? Então, Liz, a gente sempre melhora, por isso que é importante o feedback de todos vocês, né? E eu sou grato pelo feedback, porque a gente tenta sempre melhorar a cada dia, ok? Deu para ver tudo melhor, maravilha. Amanhã será melhor ainda. Ó, Lise, terapia Pilates, chamando a Lise. Obrigado aí pelo feedback. Se vocês gostaram, dê o print aí e compartilhe com os amigos de vocês, que amanhã, ó, nós teremos um convidado especial. Vamos falar sobre ressonância, a diferença da ressonância. Não, Oi, Lise! Pentear cabelo nada, vai assim nada, mesmo. Né? Maravilha! E aí, Lise, o que você achou da live de hoje? Nossa, Ivan, muito melhor do que ontem, aquilo que a gente estava conversando, né? Que o cursor estava bem difícil de enxergar as incidências, as fraturas, os processos todos. Hoje foi muito melhor, sem dúvida. Bacana, agradeço a vocês, né, pelo feedback, né? E a gente tenta sempre melhorar para poder oferecer o melhor, porque não adianta eu estar aqui para mim sendo bem bacana e para vocês não. E amanhã, com certeza, vamos melhorar mais um pouquinho. Foi ótimo hoje. Que bacana. Você tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não quero perguntar nada. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Vou só falar uma coisa, aprendendo cada vez mais. Que bom. Fiz um curso de radiologia com você, indico, quem não fez, faça, porque cada vez mais fica muito mais fácil. A cada imagem que a gente vê, a cada incidência que a gente recebe, fica muito mais fácil. Então, é treino atrás de treino, radiografia atrás de radiografia, e estamos juntos nessa daí. Então, concordo com você, né? Normalmente, quando a gente faz o primeiro curso, como a gente não tem aquela vivência, aquele treino do olhar, né? A gente vê várias imagens, né? Pega cervical, pega lombar, pega pélvico, vê até o que não existe. Vê até o que não existe. Então,
quando a gente assiste a segunda vez, né, mesmo sendo uma live, eu acho que dá uma clareada bacana, né? E a gente começa a perceber detalhes que às vezes a gente não conseguiu enxergar no dia do curso. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, né, eu fiz o curso 8 vezes da professora, já me matriculei num outro curso agora com médico, para eu poder aprender enriquecendo o meu curso e levando o que há de melhor no mercado para vocês. Né? E com certeza a gente consegue ver de uma forma diferente, né? Um detalhe que antes a gente não enxergava. Eu acho que o caminho é esse. A gente não pode parar, porque o tubarão que para de nadar, ele morre afogado. Morre afogado. Morre. Como diz o Zeca Pagodinho, camarão que dorme na areia, mar leva, alguma coisa assim. Com certeza. Então, muito obrigado aí pela sua participação, por você ter aceito o convite de entrar na live com a gente, tá? Eu que agradeço. Imagina, a segunda live vai ficar disponível daqui a pouco para vocês. Quem quiser refazer, quem quiser assistir novamente, pode assistir. E essa terceira live vai ficar disponível amanhã, no final da quarta live. A gente está fazendo assim para dar tempo do pessoal, quem perdeu a primeira, quem perdeu a segunda, dá tempo de acompanhar tudo. É isso aí, bom? Sabrina. Camarão que dorme, a onda leva. Então a gente não pode dormir no ponto, não. Vamos ficar acordado. Muito bacana, muito bacana. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, 9 e 7 da noite. 9 e 7 da noite. Manda o aviãozinho aí para os amigos de vocês, compartilhe o post para poder a gente levar o máximo de conhecimento aí para essa galera e a gente fortalecer a cada dia a nossa classe. Por quê? Com certeza. A gente precisa muito do médico, né? O médico tem um papel fundamental, mas o fisioterapeuta também, ele é um profissional de primeiro atendimento. Então, se a gente não consegue, no primeiro atendimento, identificar, né, que o paciente está apresentando um sintoma que pode ser uma fratura, corre o risco da gente causar um dano irreversível no nosso paciente. Então, a responsabilidade aumenta. Então, cabe nós... que você mesmo falou. Sim. Então, cabe ao fisioterapeuta a encaminhar esse paciente para um médico, para ele poder pedir, solicitar uma radiografia, avaliar essa radiografia, para dar um laudo e a gente ter certeza do que tá acontecendo com o nosso paciente. Ok? Eu acho que é por aí. Não existe que o médico é melhor do que o fisioterapeuta é melhor. Eu acho que existe uma união entre as classes, né, profissionais de saúde, jogando sempre a favor do nosso paciente. Eu acho que o nosso paciente ele é mais importante do que a nossa especialidade, do que nós como profissionais da área de saúde, né? Então o foco tem que estar voltado para ele. Só falta os planos de saúde aceitarem o nosso pedido de exame, né? Então, Liz, eu já nem solicito mais, porque normalmente eles não aceitam. Então eu prefiro indicar para o médico ou pedir para o paciente procurar um médico de confiança, para o médico avaliar, solicitar e ele volta para a gente e a gente faz o que a gente tem que fazer, né? Até o dia que o plano de saúde perceber que o fisioterapeuta também ele tem a capacidade, né, de solicitar um exame por imagem. Né? E avaliar esse exame de imagem. Né? E avaliar. Pedindo de orelhada. Por isso que nós precisamos nos capacitar. Né? Porque, infelizmente, nem todo fisioterapeuta tem a capacidade de avaliar uma imagem radiográfica. Eu, em 2011, eu confesso a vocês que eu não sabia nada. Eu olhava e não via nada. Não sei tudo, mas estou bem melhor do que alguns anos atrás. E a ideia é essa. Né? E para poder a gente melhorar esse olhar clínico, nós precisamos investir, nós precisamos fazer cursos que nos permitam ter uma boa interpretação. E a cada curso fica mais fácil. Com certeza. Fala, pessoal. Se vocês gostaram da live de hoje,
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e apertem a sineta para receberem todas as nossas notificações. E deixe o like aí de vocês, tá bom? Até amanhã, um grande abraço.